Senhora Presidente, senhores conselheiros, senhora Procuradora-Geral do Ministério Público de Contas, senhoras e senhores secretários de Estado, senhoras e senhores deputados e demais autoridades presentes ou representadas, prezados colegas da SEGESEX, da SEMAG, da Secretaria das Seções, do meu gabinete pessoal, senhoras e senhores, muito bom dia a todos. O processo a que se refere a ilustre presidente é o 35.688.15, eletrônico. Ele cuida dos autos da prestação de contas do governo do Distrito Federal relativo ao exercício 2015. Concluídas as análises iniciais, a Secretaria de Macroavaliação e Gestão Pública elaborou e apresentou em 11 de abril último a versão preliminar do relatório analítico. Ato contínuo, iniciou-se o rito previsto no artigo 221 do Regimento Interno desta Corte, com a remessa de cópia do relatório preliminar ao excelentíssima senhora Presidente do Tribunal e senhores conselheiros, ao doutor Ministério Público de Contas, que manifestou-se em 16 de maio seguinte, dentro do prazo legalmente previsto, ao senhor governador do Distrito Federal, que encaminhou considerações constantes do ofício 54/2017, e ao senhor excelentíssimo senhor presidente da Câmara Legislativa, que também foi comunicado. Os documentos carreados foram devidamente considerados quando da elaboração da versão final do relatório, disponibilizado em 27 de julho último aos nobres conselheiros e à Procuradora-Geral do Parquê Especializado por meio do ofício circular número 2 de 2017. Passa-se neste momento a leitura de breve síntese do relatório analítico, das considerações finais deste relator e da proposta de parecer a ser analisada por este egrégio plenário. Dos planos e orçamentos. O exercício 2015 foi o último do PPA 2012-2015. Teve uma previsão de despesas acima de 117 bilhões de reais para o quadriênio, dos quais foram realizados apenas 93 bilhões e 600 milhões, ou seja, 80% do previsto. O PPA 2012-2015 definiu indicadores para avaliar o atingimento dos objetivos específicos de 32 programas temáticos. Em 2013, 48,5% desses indicadores tiveram resultados piores que os previstos. Esse percentual foi ainda maior em 2014, com 50,7%. Não constam desta prestação de contas dados sobre o exercício de 2015. Cabe à Lei de Diretriz Orçamentária orientar e elaborar a execução do orçamento distrital. No entanto, as metas fiscais constantes da LDO foram alteradas em 23 de dezembro de 2015, descaracterizando seu papel orientador e praticamente adaptando-a ao orçamento já executado. Os recursos previstos na Lei Orçamentária e no Fundo Constitucional do DF para 2015 totalizaram 37,3 bilhões, valor 2,4% inferior ao registrado no exercício anterior. Todavia, houve relevante modificação na forma de operacionalização dos recursos do Fundo Constitucional, pois a parcela destinada às áreas de saúde e educação, passou a integrar o Orçamento de Seguridade Social Distrital e a ser contabilizada no SIGO. Com essa mudança de metodologia, o Orçamento de Seguridade mais que dobrou entre os dois exercícios, passando de 5,4 bilhões para 11,1 bilhões. As receitas correntes previstas no Orçamento Fiscal e Seguridade Social, a LOA 2015, foram 30% superiores à arrecadação desse tipo de receita em 2014. Essa elevação decorreu praticamente da inclusão dos recursos oriundos do Fundo Constitucional, destinado às áreas de saúde e educação. Já as receitas de capital foram estimadas em mais de 3 vezes a arrecadação de 2014, mesmo diante da frustração de mais de 70% ocorrida naquele exercício. A previsão de despesas correntes foi 23% superior aos dispêndios realizados no ano anterior. Entretanto, excluindo-se os valores do Fundo Constitucional incorporados à Lei Orçamentária, a previsão de despesas correntes teve, na verdade, redução de 9% em relação ao executado em 2014. Já as despesas de capital fixadas no orçamento foram mais de 150% superiores aos gastos do ano antecedente. O orçamento de investimento das empresas estatais não dependentes do Tesouro totalizou 1 bilhão e 400 milhões, 37% acima da despesa realizada em 2014,
com crescimento expressivo nas dotações da CAESB. As alterações orçamentárias. As alterações promovidas no planejamento de receitas e despesas do Orçamento Fiscal e Seguridade Social de 2015 redefiniram o equilíbrio inicial da lei orçamentária, passando-se de 31,8 bilhões de receitas e 35,5 bilhões de despesas, portanto, um déficit de 3 bilhões e 800 milhões de reais. Houve abertura de crédito extraordinário ao final do exercício no montante de 1 bilhão e 600 milhões, sendo 1 bilhão e 200 milhões destinado a despesas com pessoal e encargos sociais, e 442 milhões e 300 mil para outras despesas correntes. Regularizou-se, enfim, a recorrente transposição do registro orçamentário de expressivo volume de despesa feita com a folha de pagamento de dezembro da competência de um exercício para o seguinte. Não foi observada nos decretos 36615, 36696, 36767, 36791 e 37029, todos de 2015, a regra estabelecida no artigo 21 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2015, segundo a qual as despesas com pagamento de precatórios e de requisições de pequeno valor não podem ser canceladas por meio de decreto para abertura de créditos adicionais com outra finalidade. Constata-se assim que perdura a necessidade de adotarem-se critérios e controles efetivos na elaboração das leis orçamentárias anuais e na abertura de créditos adicionais, de maneira a tornar as previsões mais próximas da execução orçamentária. Os recursos sob gestão do governo do Distrito Federal em 2015 totalizaram 32,5 bilhões, 5,4% menor que o ano anterior. Dos 12,4 bilhões oriundos do Fundo Constitucional do DF, 6,3 bilhões destinados à área de segurança foram executados diretamente no âmbito da União e 6,100 bilhões foram incorporados ao Orçamento Fiscal e de Seguridade distritais para aplicação em saúde e educação. Na consolidação da receita total distrital, foi expurgado 1 bilhão e 800 milhões relativos à contribuição patronal para o regime próprio de previdência, por não configurar ingresso novo de recurso no caixa do Distrito Federal, mas somente transferência entre unidades integrantes do orçamento, as chamadas receitas intra-orçamentárias. Tem sido recorrente a superestimativa de receitas no planejamento orçamentário, especialmente nas receitas de capital, as quais registraram insuficiência de arrecadação de 3,2 bilhões em 2015. A insuficiência de arrecadação total do Orçamento Fiscal e Seguridade atingiu 4,3 bilhões de reais no exercício, já desconsiderada a duplicidade decorrente da receita intra-orçamentária de contribuição patronal. As receitas correntes atingiram 25,2 bilhões, equivalentes a 97,1% da receita consolidada dos orçamentos fiscal e de seguridade social. A receita tributária foi a mais significativa e representou 52,3% da receita corrente, porém, teve redução de 4,7% frente a 2014. As transferências correntes totalizaram 7,9 bilhões e representaram um acréscimo de 313% em relação a 2014, em decorrência da incorporação aos orçamentos fiscal e de seguridade social dos 6,1 bilhões oriundos do Fundo Constitucional para as áreas de saúde e educação. Houve decréscimo nos recursos recebidos a título de fundo de participação dos estados. De 546 milhões, eles caíram para 527 milhões. O FPM, de 147 milhões, veio para 143 milhões. E o Sistema Único de Saúde, que havia repassado 687 milhões e 84, só repassou 638 milhões em 2005. Acréscimo no valor, houve apenas acréscimo no valor do salário e educação, de 298 milhões para 335 milhões. Foram arrecadados 744,5 milhões em receita de capital, apenas 18,7% dos 4 bilhões previstos. Em relação a 2014, houve queda de 36,7% nesse tipo de receita. Ocorreu redução significativa nas transferências de capital,
que somaram quase 430 milhões em 2014 e foram reduzidas para 58 milhões em 2015. A renúncia de receita tributária atingiu 1 bilhão e 700 milhões em 2015 e correspondeu a 12,8% do total de receita tributária arrecadada e respectivos juros e multas de tributos. Não há que se reforçar a necessidade de a Controladoria Geral do DF e a Secretaria de Fazenda empreenderem esforços para fixar uma metodologia de análise do custo-benefício das renúncias de receita e outros incentivos fiscais. A despesa consolidada do GDF em 2015 correspondeu a 34,3 bilhões, sendo 0,4% inferior ao exercício anterior. O orçamento de investimentos respondeu por 340 milhões, valor 67,6% inferior à execução de 2014. O orçamento fiscal e seguridade responderam por 27,7 bilhões, dos quais 6 bilhões e 100 milhões oriundos do Fundo Constitucional, do DF, e aplicados em saúde e educação. Os demais recursos do Fundo Constitucional, no montante de 6 bilhões e 300 milhões, foram destinados à segurança pública e contabilizados no CIAF federal. Na consolidação da despesa distrital, foi expurgado 1 bilhão e 200 milhões referentes às despesas efetivamente custeadas com os recursos arrecadados a título de contribuição patronal para o regime próprio de previdência, por configurar a despesa intra-orçamentária em consonância com a metodologia utilizada no Balanço Geral Integrante da Prestação de Contas do Governo. Os dispêndios registrados no Orçamento Fiscal e da Seguridade foram 33,7% superiores à execução de 2014, especialmente em razão da incorporação das verbas do Fundo Constitucional do DF para as áreas de saúde e educação. Excluindo tais valores, o aumento corresponderia apenas a 4,2%. Os gastos mais representativos do orçamento fiscal e de seguridade foram pessoal e encargos sociais, 19,7 bilhões, e outras despesas correntes, 6,8 bilhões. Os investimentos alcançaram somente 674 milhões e 400 mil reais, equivalentes a 14,6% dos 4 bilhões e 600 milhões de dotação autorizada e 62,4% inferiores às despesas dessa natureza realizadas em 2014. Somando-se os recursos do orçamento fiscal e do Fundo Constitucional do DF, a despesa com pessoal e encargos sociais em 2015 atingiu 25 bilhões de reais, já expurgadas as despesas intra-orçamentárias custeadas com a contribuição patronal do regime de previdência, representando aumento de 6,9, ou seja, 1 bilhão e 600 milhões a mais em relação a 2014. As despesas de exercícios anteriores relativas a pessoal e encargos sociais alcançaram 1 bilhão e 100 milhões, posto que contemplaram parte da folha de pagamento de 2014, dezembro, que não havia sido empenhada no exercício de competência. A Câmara Legislativa descumpriu o dispositivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2015, que determinavam a publicação bimestral em seu portal de relação atualizada das emendas parlamentares da lei orçamentária e aos créditos adicionais, bem como a publicação mensal do relatório sobre o percentual de execução obrigatória dessas emendas. No entanto, cumpre noticiar que já a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2017 alterou o detalhamento das publicações dessa natureza e a Câmara Legislativa já tem divulgado regularmente essas informações em sua página na internet. 34 fundos especiais contaram com dotação final autorizada de 9 bilhões e 500 mil milhões de reais, dos quais 8 bilhões e 700 milhões foram executados. Desse valor, 8 bilhões e 400 corresponderam ao Fundo de Saúde e ao Fundeb. 7 fundos não tiveram nenhuma execução e outros 15 não atingiram metade do valor final autorizado. O GDF, portanto, não cumpriu a determinação do artigo 3º da Lei Complementar 894/15, relativo ao encaminhamento de projetos de lei à Câmara Legislativa, revisando os fundos especiais com execução orçamentária abaixo de 50% nos 2 exercícios anteriores. Houve queda de 40,2% nas despesas com publicidade e propaganda.
Foram gastos 91,6 milhões no orçamento fiscal e 47,6 milhões no orçamento de dispêndio das empresas estatais não dependentes do Tesouro. Foram identificadas notas de empenho que apresentavam registro de 284 milhões e 100 mil reais de despesas sem cobertura contratual, das quais 99,8% sob responsabilidade do Fundo de Saúde. Os gastos custeados com o Fundo Constitucional do DF totalizaram 2,4 bilhões, 2,5% inferiores ao valor de 2014. Foram incorporados ao orçamento fiscal 6,1 bilhões aplicados na área de saúde e educação, restando 6 bilhões e 300 milhões destinados à segurança pública, contabilizados diretamente pela União. A rubrica pessoal e encargos sociais consumiu 90,5% do valor total do Fundo Constitucional do DF, e os investimentos representaram tão somente 0,5% desse valor, ou seja, 63,6 milhões, todos direcionados à segurança pública. Do regime próprio de previdência. O Fundo Financeiro do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Distritais registrou, em 2015, déficit de 3 bilhões, 2,7 bilhões a mais do que em 2014. Esse acréscimo é explicado, em grande parte, pela incorporação dos pagamentos de benefícios previdenciários das áreas de saúde e educação, que passaram a ser contabilizados no ciclo. O Fundo Previdenciário, por sua vez, registrou superávit de 1 bilhão e 200 milhões de reais, por contemplar os servidores que ingressaram no GDF somente a partir de 2007. Ainda é bastante reduzida a despesa previdenciária por ele custeada, que correspondeu apenas a 4 milhões e 900 mil reais em 2015. A Lei Complementar 89915 autorizou reverter ao Fundo Previdenciário para o Fundo Financeiro o montante de 1 bilhão e 200 milhões de reais, valor que deveria ser recomposto em até 180 dias, inclusive por meio de transferência de bens imóveis. Em outubro de 2016, foram publicados a Lei número 5729 de 16 e a Lei Complementar 917 de 16, autorizando a incorporação de diversos imóveis ao patrimônio do IPREV, a qual deverá ser precedida de avaliações. Apesar de, historicamente, o GDF repassar ao IPREV-DF os valores necessários à cobertura do déficit financeiro, do déficit do fundo financeiro, não havia a contabilização em rubrica específica dos valores devidos a título de contribuição patronal, procedimento que foi regularizado em meados de 2015. Assim, foi contabilizado no exercício 1 bilhão e 200 milhões de transferências a título de contribuição patronal do servidor ativo civil. A contribuição patronal relativa ao fundo previdenciário totalizou 588 milhões e 500 mil reais. A Lei Complementar 89915 reduziu a alíquota de contribuição patronal ao fundo financeiro de 22 para 16,55 até 2018. Dos limites legais. Em 2015, o Distrito Federal destinou cerca de 4 bilhões para aplicações em manutenção e desenvolvimento do ensino, correspondentes a 28,3% da base de cálculo, portanto acima do limite de 25% preconizado pela Constituição Federal. As aplicações efetuadas pelo Fundeb atingiram 1 bilhão e 800 milhões, superando em 139,6 milhões a aplicação mínima exigida. Desse valor foi destinado 1 bilhão e 700 milhões ao pagamento de profissionais do magistério da educação básica, ultrapassando o mínimo exigido de 1 bilhão. Foram aplicados 3 bilhões em ações e serviços públicos de saúde, 1 bilhão e 200 milhões acima do mínimo exigido pela Constituição. A dotação orçamentária atribuída à Fundação de Apoio à Pesquisa do DF, no montante de 158 milhões, superou o limite mínimo de 0,8% da receita corrente líquida, aplicável em 2015, embora tenham ocorrido bloqueios e contingenciamentos de créditos que a posicionaram abaixo desse patamar ao final do exercício. Os repasses financeiros, na forma de duodécimos, atingiram 65,5 milhões, mas foram 55% inferiores ao valor mínimo. Houve ainda devolução de 16,9 milhões ao Caixa do Tesouro. Ao Fundo de Apoio à Cultura,
deve ser assegurada dotação a mínima de 0,3% da receita corrente líquida, embora a dotação do FAC em 2015, no valor de 98,8 milhões, tenha superado esse limite, a despesa realizada limitou-se a 32,3 milhões, correspondeu tão somente a 32,7% da dotação autorizada. A dotação atribuída ao Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, cerca de 41 milhões, superou o montante mínimo de 0,3% da receita tributária líquida. Contudo, foram executados apenas 4 milhões no exercício. Ademais, houve o contingenciamento de dotações do fundo, em afronta ao parágrafo único do artigo 246-A da Lei Orgânica do Distrito Federal. Da gestão fiscal. De 2012 a 2015, a receita corrente líquida do Distrito Federal cresceu 29%, ao passo que a despesa líquida com o pessoal, somando-se os gastos do Poder Executivo, Câmara Legislativa e Tribunal de Contas, evoluiu 34,3%. A despesa líquida com o pessoal do Poder Executivo ao final de 2015 correspondeu a 46,78% da receita corrente líquida, portanto, acima do limite prudencial. A Câmara Legislativa registrou 1,54% de despesa líquida com o pessoal em relação à receita corrente líquida, tendo extrapolado o limite de alerta. Já o Tribunal de Contas situou-se abaixo de todos os limites, tendo alcançado 0,98% da despesa líquida de pessoal com relação à receita corrente líquida frente ao limite máximo de 1,3%. 2015 foi o primeiro ano em que houve a publicação do relatório de gestão fiscal específico para a Defensoria Pública do DF, cuja despesa líquida com o pessoal atingiu 0,78% da receita corrente líquida ao final do exercício. Todavia, a Defensoria Pública ainda não possui limite próprio para as despesas com o pessoal, estando contemplada no limite atribuído ao Poder Executivo. A Câmara Legislativa e o Tribunal de Contas apresentaram saldo positivo de disponibilidades de caixa após a inscrição de restos a pagar nos montantes de R$ 158,7 milhões e R$ 524 mil, respectivamente. Por sua vez, o Poder Executivo apresentou saldo negativo de disponibilidades de caixa no montante de R$ 966 milhões e 600 mil reais. Entretanto, nesse valor foram indevidamente considerados 300 milhões de investimentos no regime próprio de previdência, os quais têm destinação vinculada e não podem compor a disponibilidade do Tesouro Distrital. Se expurgado este valor, o saldo negativo de disponibilidade do Poder Executivo alcançaria aproximadamente 1 bilhão e 300 milhões de reais. As operações de crédito corresponderam a 3,15% da receita corrente líquida, frente ao limite de 16%. Já a dívida consolidada líquida atingiu 25,23% da receita corrente líquida, bem inferior ao limite de 200%. As despesas com amortização, juros e encargos foram 2,54% da receita corrente líquida, também abaixo do limite de 11,5% fixado pelo Senado Federal. As garantias concedidas totalizaram 207 milhões, ou seja, 1,12% da receita corrente líquida, percentual também inferior ao limite de 22%. Foram atendidos pelo DF todos os limites de endividamento preconizados nas resoluções 4001 e 4301 do Senado Federal. A meta de resultado primário foi inicialmente fixada em 1,9 bilhões de reais negativo. Após as alterações promovidas à Lei de Diretrizes Orçamentárias, esse déficit aumentou para 2 bilhões e 200 milhões de reais. Ainda assim, o resultado apurado ao final do exercício 2005, 2,5 bilhões negativos, sinalizando o descumprimento da meta. O Tribunal de Contas relevou excepcionalmente o descumprimento da meta do resultado primário, conforme a decisão 6345/16 deste relator. Haja visto o elevado déficit financeiro transferido para de 2014 para 2015 e a regularização do registro das despesas com as folhas de pagamento de dezembro das Secretarias de Educação e Saúde no próprio exercício de competência. O saldo da dívida fiscal líquida, e eu faço no rodapé aqui, trago a definição do que vem a ser isso, aumentou 1 bilhão entre 2014 e 2015,
cumprindo a meta de resultado nominal fixada em 1 bilhão e 700 milhões, apurado pelo critério abaixo da linha. Todas as audiências públicas quadrimestrais para avaliação do cumprimento das metas fiscais foram realizadas intempestivamente. Da dívida pública. A dívida pública do Orçamento Fiscal e Seguridade totalizou 11 bilhões em 2015, dos quais 25% eram compostos por obrigações flutuantes, 53,9% por obrigações fundadas ou consolidadas, incluídos os precatórios a partir de 5 de maio de 2000 e 21% correspondentes a saldo dos precatórios anteriores a 5 de maio de 2000. Do total de 2,8 bilhões da dívida flutuante, 2,3 bilhões referiram-se a restos a pagar, dos quais 49,3 eram relativos a despesas com pessoal e encargos. O GDF deve depositar mensalmente em conta específica criada para pagamento de precatórios 1/12 do valor correspondente a 1,5% da receita corrente líquida apurada no segundo mês anterior ao depósito. No decorrer de 2015, foram repassados 247,4 milhões à conta do Tribunal de Justiça do DF Territórios para essa finalidade, valor esse 22,6 milhões inferiores ao mínimo devido, o qual só foi regularizado no final de janeiro de 2016. Situação semelhante ocorreu com os repasses para pagamento de requisições de pequeno valor. 1 milhão devido em dezembro de 2015 só foi depositado em janeiro de 2016. O módulo de registro e acompanhamento de precatórios, integrantes do CIVO, passou por atualização, mas os valores ainda apresentam algumas inconsistências, pois não refletem a real movimentação havida no saldo dessa dívida nos últimos exercícios. Das demonstrações contábeis. Conforme as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público, as demonstrações contábeis devem englobar os balanços orçamentário, financeiro e patrimonial e as demonstrações das variações patrimoniais, dos fluxos de caixa e das mutações do patrimônio líquido. Todavia, a prestação de contas não contemplou o balanço financeiro e a demonstração dos fluxos de caixa. O balanço orçamentário integrante da prestação de contas não excluiu os valores intra-orçamentários relativos a receitas oriundas de contribuições patronais e despesas que tiveram por fonte esses recursos. Excluindo-se esses valores, constata-se resultado orçamentário negativo no montante de 1 bilhão e 800 milhões de reais. Ocorreram erros nos lançamentos do registro da dívida ativa, da ordem de 27,8 bilhões, fato que impactou diretamente o balanço patrimonial e a demonstração de variações patrimoniais e ocasionou que as demonstrações inseridas na prestação de contas de 2015 não refletissem de forma correta a situação patrimonial do Distrito Federal. Essa impropriedade só foi corrigida em abril de 2016. Despesa por área de governo. As despesas executadas pelo GDF em 2015, considerando os orçamentos fiscal, seguridade social, investimento das empresas estatais não dependentes e o Fundo Constitucional, subdividiu-se preponderantemente em 5 áreas de governo: assistência social, educação e cultura, infraestrutura e meio ambiente, saúde e segurança. Na análise dessas áreas temáticas, não estão considerados gastos previdenciários, posto que são consolidados no IPREV, e não são contabilizados individualmente como dispêndios de cada um desses segmentos, à exceção da área de segurança, cujos gastos com inativos e pensionistas são registrados no CIAF federal, juntamente com as demais despesas desse setor. A área Educação e Cultura apresentou o maior valor executado em 2015, com gasto total de 7 bilhões e 100 milhões, seguida pela área de segurança, que realizou 7 bilhões, e por saúde, com 6 bilhões e 600 milhões. A área infraestrutura e meio ambiente compreendia o maior volume de dotação inicial, com 7 bilhões e 600 milhões. Contudo, executou apenas 3,2 bilhões. Por fim, na área de assistência social foi aplicado 1 bilhão e 300 milhões. No item demais programas, cabe destaque aos dispêndios no programa para operação especial, no montante de 7 bilhões e 200 mil reais, dos quais 5 bilhões e 700 milhões foram despendidos pelo IPREV, com pagamento de benefícios previdenciários.
As avaliações acerca do alcance de metas e indicadores estabelecidos para as diversas áreas temáticas continuam prejudicadas pelas imperfeições nas informações contidas nos bancos de dados e relatórios disponíveis, a exemplo da incompatibilidade entre objetivos e produtos das ações governamentais e da omissão de diversos dados, em especial de metas e resultados fixos de programa. Manifestação prévia do Poder Executivo. A respeito às garantias consagradas no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, ao devido processo legal e ao disposto no inciso 3 do artigo 221 do Regimento Interno desta Casa, foram remetidas aos excelentíssimos senhores governador e presidente da Câmara Legislativa cópias da versão preliminar do relatório analítico e das considerações que sobre ela fez a nobre Procuradora-Geral do Ministério Público de Contas. As manifestações recebidas do excelentíssimo senhor governador do DF foram devidamente consideradas na elaboração da versão final deste relatório analítico. A Câmara Legislativa não apresentou considerações acerca da versão preliminar do relatório que lhe foram encaminhado, posto que nada relevante lhe fora atribuído. Importa observar que a emissão do parecer prévio por esta Corte de Contas não esgota o exercício do contraditório da ampla defesa pelo titular do Poder Executivo, o qual terá seguimento quando do julgamento pela Câmara Legislativa do Distrito Federal. Passa-se então a proposta de parecer que, com o percussiente e primoroso trabalho da Secretaria de Macroavaliação da Gestão Pública, SEMAG, trago a consideração de meus ilustres pares. Projeto de parecer prévio. Sob a ótica da execução orçamentária, financeira e patrimonial, as contas examinadas nesta oportunidade apresentam-se tecnicamente aptas a receber a aprovação da augusta Câmara Legislativa do Distrito Federal, com as ressalvas, determinações e recomendações indicadas no projeto de parecer prévio, que ora submeto à apreciação desse egrégio plenário. Aspas. O Tribunal de Contas do Distrito Federal, reunido em sessão especial, no uso da competência que lhe é atribuída pelo artigo 71, combinado com o artigo 75 da Constituição Federal e artigo 78, inciso 1 da Lei Orgânica do DF, acolhe o relatório analítico e o projeto de parecer prévio apresentado nessa data e, considerando que, primeiro, as contas foram organizadas e encaminhadas pelo Governo do Distrito Federal com os elementos previstos na Lei Complementar número 1 de 94, a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do DF e no regimento interno deste tribunal vigente à época, aprovado pela Resolução 38 de 90, à exceção das ressalvas apontadas, ou seja, a ausência do balanço financeiro e demonstração dos fluxos de caixa. 2. Os ordenadores de despesa dos órgãos e entidades das administrações direta e indireta e os demais administradores do complexo administrativo do DF, bem como os da Câmara Legislativa, têm responsabilidade sobre os atos e fatos pertinentes às suas gestões, as quais serão julgadas por este tribunal mediante tomadas e prestações de contas anuais e tomadas de contas especiais na forma dos artigos 77, parágrafo único, e 78, inciso 2 da Lei Orgânica do Distrito Federal, do artigo 1º, inciso 2 da Lei Complementar 194 e demais normas aplicáveis. 3. Em respeito às garantias consagradas no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, ao devido processo legal e ao disposto no inciso 3 do artigo 221 do Regimento Interno desta Casa, por meio dos ofícios aqui referidos, foram remetidos ao seu governador e presidente da Câmara Legislativa, respectivamente, cópias da versão preliminar do relatório analítico e das considerações que sobre ele fez a nova Procuradora-Geral do Ministério Público de Contas, para que sobre ela se manifestasse. Os balanços orçamentário e patrimonial e demais elementos que integram as contas do Governo Federal, exercício 2015, em linhas gerais, estão de acordo com as normas aplicáveis à matéria, exceto pela ausência dos valores oriundos do Fundo Constitucional do Distrito Federal relativos à área de segurança, que continuam contabilizados na área federal e demais ressalvas apontadas. 5. Os procedimentos de natureza orçamentária, financeira, contábil e patrimonial, à exceção das ressalvas destacadas, estão revestidos, em termos gerais, de correção e exatidão. Em função disso, é de parecer que as contas apresentadas pelo Governo do Distrito Federal no exercício de 2015, sob responsabilidade do excelentíssimo senhor Rodrigo Sobral Hollenberg, estão tecnicamente aptas a receber a aprovação da Câmara Legislativa do Distrito Federal, com as seguintes ressalvas, determinações e recomendações. Ressalvas. Quanto ao planejamento governamental.
superestimativa de arrecadação e subdimensionamento de despesas, indicando a necessidade de adoção de critérios e controles efetivos na elaboração das leis orçamentárias, de maneira a tornar as previsões mais próximas da efetiva realização. 2. Deficiência na definição e apuração de indicadores de desempenho para avaliar programas governamentais. 3. Alteração das metas fiscais previstas na LDO 2015, às vésperas do encerramento do exercício, desvirtuando a função desse instrumento de planejamento destinado a orientar a elaboração da execução da Lei Orçamentária de 2015. 4. Dissonância entre as metas físicas das ações orçamentárias previstas no Plano Plurianual e aquelas constantes da Lei Orçamentária Anual. 5. Cancelamento de dotações destinadas a pagamento de precatórios judiciais e requisições de pequeno valor por meio de decreto para abertura de créditos adicionais com finalidade diversa em afronta ao artigo 21 da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2015. B. Quanto à execução orçamentária e financeira, repasses financeiros à Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Fundo de Apoio à Cultura e ao Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, em montante inferior à dotação mínima exigida pelos artigos 195, 246, parágrafo 5º e 269-A da Lei Orgânica do Distrito Federal, respectivamente. Contingenciamento de recursos destinados ao Fundo de Defesa da Criança e do Adolescente em afronta ao artigo 269-A do parágrafo único da Lei Orgânica do DF. 3. Realização de despesas sem cobertura contratual, o que será objeto de análise nas contas anuais das unidades gestoras. C. Quanto às demonstrações contábeis. 1. Não apresentação na prestação de contas do balanço financeiro e das demonstrações do fluxo de caixa. 2. Distorção relevante nas demonstrações contábeis de 2015 que não refletem adequadamente a posição patrimonial do DF em 31/12/2015, em função de acréscimo indevido de 27,8 bilhões no saldo da dívida ativa. 3. Inconsistência nos valores da dívida de precatórios judiciais do Distrito Federal. D. Ausência de metodologia eficaz para avaliar o custo-benefício das renúncias de receita e de outros incentivos fiscais. Determinações. A. Providenciar a solução das ressalvas apontadas. B. Dar continuidade à implantação das normas de contabilidade aplicadas ao setor público, segundo o cronograma estabelecido, incluído o sistema de apuração de custos. C. Contemplar, nas futuras prestações de contas anuais do governo, todos os elementos exigidos pelas normas de regência, em especial a Instrução Normativa TCDF número 1/2016 e pelo Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, editado pela Secretaria do Tesouro Nacional. D. Implantar mecanismos que assegurem a compatibilidade dos valores de contribuição patronal informados ao Ministério da Previdência no demonstrativo de informações previdenciárias e repasses de IPR e aqueles registrados na contabilidade. E. Solucionar a inconsistência das informações disponíveis relativa ao quantitativo de pessoal do Distrito Federal. F. Encaminhar à Câmara Legislativa projetos de lei revisando os fundos especiais com execução orçamentária abaixo de 50%, em cumprimento aos termos do artigo 3º da Lei Complementar número 894 de 2015. E, finalmente, a recomendação para dar continuidade às medidas tendentes a solucionar a não inclusão no orçamento e no sistema contábil do Distrito Federal nos valores provenientes da União, integrantes do Fundo Constitucional do Distrito Federal. É este o relatório, professor.